Saudações, nobres companheiros, dando sequência à série de reflexões sobre o livro de Mirdade, lembrando que tudo aquilo que aqui será compartilhado é apenas a ponta do iceberg. Se você tem interesse de mergulhar na sabedoria mirdádica, se matricule no grupo de estudo. Mais informações na descrição do vídeo. Na introdução desta obra, encontramos as seguintes palavras: quando Noé foi juntar-se aos seus antepassados, uma referência à sua morte, seus filhos o enterraram debaixo do altar, na arca, que por muitos e muitos anos continuou a ser de fato e em espírito o verdadeiro santuário idealizado e ordenado pelo venerável conquistador do dilúvio. Com o passar dos séculos, porém, a arca principiou pouco a pouco a aceitar dos fiéis donativos muito além do que realmente necessitava. De tal fato resultou que se foi tornando de ano para ano mais rica em terras, prata, ouro e pedras preciosas. É interessante observarmos que a arca, o mosteiro idealizado por Noé, recebia donativo dos fiéis para a manutenção dos monges e do mosteiro. Porém, com o passar dos séculos, o que eles recebiam de doações e ofertas excediam as suas necessidades. Consequentemente, aquela arca se tornou rica, aquela comunidade se tornou próspera, aquela instituição ficou riquíssima, se transformou num pequeno Vaticano. E um dia, algumas gerações, tendo acabado de falecer um dos 9, um estranho apresentou-se aos portões, solicitando sua admissão na comunidade. De acordo com as antigas tradições da arca, tradições essas que jamais tinham sido violadas, o estranho deveria ser imediatamente aceito, já que havia sido o primeiro a solicitar admissão logo após o falecimento de um dos companheiros. Mas acontece que o superior, nome que se dava ao abade da arca, era nessa ocasião um homem prepotente, de mentalidade mundana e de coração duro. Não lhe agradou a aparência do estranho, que estava nu, faminto e coberto de chagas. Disse-lhe que era indigno de ser admitido na comunidade. Existia uma tradição no seio deste mosteiro. Quando um dos integrantes morria, o primeiro que se apresentava era imediatamente aceito como um dos integrantes. Porém, nesta ocasião, o líder, o abade, era um homem prepotente, orgulhoso, de mentalidade mundana, de coração duro, empedernido, petrificado, impermeável à verdade. E quando um ilustre desconhecido se apresentou para ser admitido, a aparência do estranho não lhe agradou, pois ele estava nu, faminto e coberto de chagas. Disse-lhe que era indigno de ser admitido na comunidade, porém o estranho insistiu para ser admitido. E essa insistência de tal modo enfureceu o abade que ele exigiu que o estranho se retirasse imediatamente. O homem, porém, era persuasivo e recusava ir embora. Afinal, persuadiu o superior, que o admitiu como servo, não como membro. Muito tempo esteve o superior à espera para que a providência lhe enviasse um companheiro para substituir o falecido. Mas nenhum homem apareceu. Assim, pela primeira vez em sua história, a arca alojava 8 companheiros e um servo. Em outras palavras,
8 monges e um empregado. Passaram-se 7 anos e o mosteiro tornou-se tão rico que já ninguém podia avaliar sua riqueza. Possuía todas as terras, aldeias por muitas e muitas milhas ao redor. O superior estava muito contente e passara a ter boa disposição com o estranho, acreditando que ele havia trazido boa sorte para a arca. No alvorecer do 8º ano, porém, a situação começou a modificar-se rapidamente. A outrora pacífica comunidade estava fermentando. O astuto superior logo intuiu que a causa daquilo era o estranho e resolveu expulsá-lo. Mas infelizmente era tarde demais. Os monges, sob a sua direção, já não aceitavam qualquer regra ou razão. Em 2 anos doaram todas as propriedades do mosteiro, bens pessoais e bens imóveis. Os inúmeros arrendatários de terras passaram a ser proprietários. No 3º ano, todos os monges abandonaram o mosteiro e, o que é mais horrível, o estranho amaldiçoou o superior, dizendo que ele ficaria preso àquele local e se tornaria mudo. Assim corre a lenda. Curiosamente, na introdução do livro de Mirdade, nos deparamos com uma narrativa mítica, arquetípica, alegórica, que deflagra a história de todos os movimentos que começaram bem e terminaram mal. Movimentos que surgiram como luzeiros no mundo e em pouco tempo se tornaram mosteiros sombrios. Movimentos destinados a se tornarem estrelas guias e se tornaram astros errantes. Movimentos cuja proposta era se tornar faróis, mas se tornaram rochas submersas, colocando em risco as embarcações que trafegam no oceano do desconhecido. Quantos líderes se corromperam depois que a vaidade, a ganância, a luxúria, esses desejos de natureza ou de baixa vibração graçaram em seus corações e eles se emanciparam da verdade, pois a verdade não lhes é lucrativa. Quantos mestres, gurus, swamis, pastores, bispos, apóstolos, missionários, líderes religiosos que se corromperam, que se tornaram à semelhança desse abade, homens de mentalidade mundana, homens de dura cerviz, indivíduos que, movidos por este anseio por coisas materiais, se divorciaram das coisas espirituais e manipularam as massas e mudaram os ensinamentos e se tornaram seres completamente alheios àquilo que originalmente propunham. Compreenda que toda arca desprovida de um despertar, ela está destinada ao naufrágio. Todo ismo é uma arca desprovida de flutuabilidade. Todo ismo é uma arca sem o leme da verdade. Todo ismo é uma arca que chafurda na lama da própria ignorância. Todo ismo é uma arca repleta de bestas feras. Todo ismo é uma arca não calafetada com o betume da sagrada compreensão e está repleta de
rachaduras de crenças, de dogmas, de doutrinas e outras coisas mais. O livro de Mirdade, em sua introdução, traz esta narrativa visando levar os leitores a este momento reflexivo. Freud, em sua obra Psicologia das Massas e Análise do Eu, diz que todo movimento tende a se corromper, pois aquela energia primal destinada à propagação da mensagem, em pouco tempo, se canaliza na retroalimentação do sistema. A arca, que era um simples mosteiro, um singelo monastério, uma ínfima comunidade, se tornou uma potência material, porém paupérrima espiritualmente. Foi necessário que a divina providência enviasse um jardineiro para remover os espinhos que estavam inviabilizando a frutificação desta videira. Aquele que retorna, o estranho, foi enviado para despertar os que estavam dormindo. Porém, o mundo adormecido não tolera os iluminados, pois a iluminação atrapalha o sono. Viver dormindo é o que desejam. Todos que tentaram despertá-los não foram tolerados. Compreenda que a história se repete. E se nós não avaliarmos com clareza, com transparência essa realidade, facilmente seremos capturados e sequestrados por todos esses atravessamentos que corrompem e levam a nossa embarcação ao naufrágio. Que estas singelas palavras iluminem os olhos do vosso entendimento e ampliem os horizontes da sua compreensão. Até o nosso próximo encontro e que o Eterno nos abençoe.